Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Obrigado, diaconisa, e a todas as pessoas presentes aqui na Igreja Adventista da Promessa em Setúbal. E todos os irmãos estão junto com a gente de forma remota pelos canais da igreja. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12, os versículos 43 a 45, que é a base bíblica para o tema, pregação dessa manhã, que tem como tema a volta do espírito imundo. Pode parecer um tema assustador, mas não se assustem. Esse é um assunto que Jesus tratou e é um assunto muito importante, porque nesse assunto Jesus faz revelações e ensinamentos muito profundos, como ele sempre faz, porque ele é o mestre dos mestres. E se não fosse importante, Jesus não trataria desse assunto. Se esse assunto não fosse sério para a gente entender, Jesus não teria mencionado ele, não estaria na Bíblia. Vamos ler, Mateus 12, do 43 ao 45. Diz assim, e quando o espírito imundo tem saído do homem, olha o que ele faz, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, vejam vocês, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vamos orar. Senhor, graças a Deus pelas canções, pelo estudo da Bíblia na escola bíblica, pelas ofertas, pela direção, pelas orações, por todos os movimentos espirituais já entregues a Ti nesse culto que é para o Senhor. Agora haverá a exposição do Evangelho, a verdade que liberta, que ilumina os corações. Que seja feito na total direção do Espírito Santo, como vimos no estudo da lição da manhã. Sem o Espírito Santo, não conseguimos efetuar a missão, Senhor, que Ele tem dado nos nossos corações por meio do chamado. Então é pela ação do Espírito que a obra perfeita de Deus é executada. No nome de Jesus oramos, Senhor, pedindo essa bênção. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem sentar. Vamos fazer aqui a exposição bíblica do Evangelho de Jesus. A volta do espírito imundo. Preste então atenção nesse primeiro versículo, por favor. Vládia, põe aí no 43. Esse primeiro versículo do nosso texto, nesse primeiro versículo diz aí que existe um espírito imundo. É Jesus que está falando. Ele conhece todos os anjos. Jesus criou todos os anjos. Os espíritos imundos eram tudo anjos bons. Se rebelaram com Satanás e foram derribados. Viraram demônios. Jesus conhece todos eles. São milhões e milhões e milhares de milhares. 1/3 dos anjos caíram e viraram demônios. E o chefe deles é Satanás. Existe na Bíblia Sagrada a doutrina chamada demonologia, a doutrina dos espíritos imundos. Assim como existe na Bíblia Sagrada uma outra matéria chamada angelologia, que é a doutrina dos anjos, anjos bons. Tá? E Jesus está dizendo aí que existem homens e mulheres que podem ser possessos por espíritos imundos. Jesus, o mestre dos mestres, que está dizendo. Ele, nesse versículo, ele não fala se é crente ou não crente. Se vocês verem aí, está de uma forma genérica. Isso assim, que o homem, o ser humano de uma forma genérica, ele pode ser habitado por espíritos imundos. Para a gente compreender isso, antes de entrar diretamente no texto, seria muito importante a gente fazer oferecer aos irmãos algumas informações também bíblicas sobre um contexto geral de demonologia ou de angelologia, né? Mas mais focado na demonologia, nos ensinos que a Bíblia dá. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ou seja, o homem não salvo, o homem que ainda não tem Jesus na vida, essa pessoa que não tem ainda Jesus na vida, que não é salva, ela é habitada por demônios. Não se assustem.
Tem muita gente que não está acostumada a ouvir o Evangelho, então se assusta com uma frase dessa, mas a verdade é isso mesmo que a Bíblia diz. Quem não tem Jesus na vida, ou seja, não é habitado pelo Espírito Santo, quem habita nele é o príncipe da potestade do ar. É só você chegar em casa e ler em Efésios capítulo 2. Lá está bem claro, faz a diferença entre os que são salvos e os que não são salvos. Os que são salvos têm o Espírito Santo, receberam a graça. E os que não são salvos ainda, porque ainda não quiseram entregar suas vidas a Jesus, nele habita o que Paulo chama lá de príncipe da potestade do ar, que é um espírito maligno. Muito bem, quando o homem é salvo, quando ele se rende a Jesus, diz a Santa Bíblia que o espírito imundo sai, esse espírito imundo que habita no homem. Ele sai e entra o Espírito Santo, que o pastor Moisés ensinou muito bem na escola bíblica de manhã, a missão do Espírito Santo. Ele entra e começa dentro da gente um processo de transformação de crente carnal, que agora a pessoa não é mais não salva, ela já é salva, ela foi justificada. Aí então ele começa a limpeza que o profeta falou, a lavagem. Isso vai durar a vida inteira, chama santificação, que é separar cada vez mais do pecado e se aproximar cada vez mais de Deus. E o Espírito Santo, quando entra, ele não sai, porque ele foi enviado para ficar para sempre convosco, disse Jesus. A exceção da apostasia, que também está na Bíblia, quando o próprio crente decide por interesses egoístas, carnais, pecaminosos, ele decide renegar Jesus e blasfemar contra o Espírito Santo quando ele diz que Jesus é Beelzebul, que Jesus é um demônio. Aí o Espírito Santo sai, não volta mais, e vai acontecer isso que já nós vamos entrar no texto. O bicho volta e volta com força. Aí não tem mais como a pessoa se salvar. Então, esse contexto geral é muito importante, é um contexto geral da Bíblia que eu estou dando agora, antes de entrar no texto específico. Ainda sobre o contexto geral da Bíblia, diz que crente convertido, só para ficar bem claro, crente convertido de verdade nunca é possesso, claro. Para não dizer, o pastor Lima falou alguma coisa que o demônio foi e voltou. Uma pessoa que tem Jesus na vida é o Espírito Santo que habita. Se o Espírito Santo que habita é porque já foi expulso o demônio. E quem é o dono agora da pessoa é o Espírito Santo, que a Santa Bíblia diz que ele é colocado como selo aí dentro, é colocado como garantia da nossa redenção até a volta de Jesus. Tá? Então não tem essa de quem de fato é crente em Jesus, de Satanás entrar. Não, ele não pode entrar. O que pode fazer com o crente? O Satanás pode oprimir um crente, botar pressão, pode manipular, porque ele é craque em usar aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente conhece, que ele vai observando na nossa vida, ele sabe do que a gente gosta, que a gente não gosta, o que a gente faz, o que a gente não faz, onde a gente vai, onde a gente não vai. Ele sabe o que a gente assiste sozinho no quarto, ele sabe de tudo. Então ele observa, ele é muito inteligente, então ele pode manipular você. O crente pode ser enganado por Satanás, se ficar dando bobeira. Satanás pode enganar, Satanás pode tentar, Satanás pode ferir. É só ver o caso de Jó e outros casos na Bíblia. Paulo mesmo, um grande homem de Deus, ele foi por um tempo bastante perseguido por Satanás, diz a Bíblia, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios. Ele mesmo fala isso, que o instrumento de Satanás machucava ele, para que ele não se ensoberbecesse. Muito bem. Em resumo, então, o resumo geral é o seguinte: os não salvos são a habitação do inimigo. Os salvos são a habitação do Espírito Santo. As pessoas que se convertem logo no começo, elas precisam ajudar, ser parceiras do Espírito Santo que acabou de habitar, para que as mudanças aconteçam, não levando muitos anos. Tem crente que, às vezes, em questões básicas, precisa de 30 anos para mudar de comportamento em algumas áreas cruciais da vida. Mas se ajudar logo no começo o Espírito Santo, nos primeiros anos, já vai passando por uma transformação bem mais rápida. Tá? E isso ajuda você a ser um crente melhor, a Deus te usar mais, você ter mais resultado na sua vida espiritual, evitar muita encrenca na sua vida. Tá? Então, e há também, segundo a Santa Bíblia, pessoas que não colaboram com o Espírito Santo e acham que ser crente é simplesmente vir à igreja, né? Ou então, fumava, não fuma mais, acho que só porque deixou de fumar já está tudo certo.
Não é assim. A mudança que Deus tem para fazer na nossa vida, que chama salvação, é muito profunda. Muda pensamento, atitude, desejos e vontades. Muda a vida toda. É uma mudança profunda. Muito bem, eu acredito que agora, nesse contexto geral, podemos entrar já no texto de Mateus, nesse texto impressionante que Jesus cita, né? A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos fez do barro, soprou nas nossas narinas e nos fez alma viventes. Temos então o que a Bíblia chama de espírito do homem. O apóstolo Paulo cita o espírito do homem, né? Que é a alma vivente, que veio de Deus, soprou em nossas narinas, né? Fôlego de vida. Mas tudo isso que é profundo, que um ser humano criado por Deus, foi contaminado pelo pecado do próprio homem. A maldade generalizada se generalizou, a indiferença atroz se generalizou, o vazio existencial está em todos os seres humanos, todos sentem um vazio, todos estão procurando o sentido da vida, né? O ódio latente, o espírito de vingança, o desejo de que o mal alcance as pessoas que a gente não gosta, passou a dominar o coração dos seres humanos, essas coisas todas. Isso faz parte hoje da essência do ser humano, da natureza humana, de tal forma que a Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos se transviaram e que não há nada de bom. O próprio Paulo, falando sobre si mesmo sem Jesus, ele diz: eu sei que dentro de mim, isto é, na minha carne, eu por mim mesmo, não habita em mim como competência minha, como capacidade minha, como mérito meu, bem algum. Não há nada que eu olhe para dentro de mim e veja alguma coisa que se aproveite, porque o pecado se alastrou na mente, na alma e no coração dos seres humanos. Isso tudo que eu estou citando para os irmãos está na Bíblia. Tudo é revelação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, se o ser humano seguir com esses sentimentos que foram contaminados, né? Que contaminou todo o seu ser, se ele seguir com esses desejos contaminados e ações contaminadas, achando normal e achando que não precisa de nenhuma modificação, de nenhuma alteração, não precisa ser afetado por nada que altere esse status maligno, perverso que o pecado causou, então ele vai estar aberto cada vez mais a ações malignas contundentes. Se a pessoa entende que não precisa de Deus, gente, acha engraçado dizer que Deus não existe, fica brincando com esse negócio de ateísmo, sabe? Se achando super inteligente, super moderno, e achando que é tontice, que é idiotice crer em Deus, que essa história de Jesus na cruz é uma história inventada por homens galileus, incultos, pescadores, escrevendo livro e fazendo peça de teatro e desancando Deus e ganhando muito dinheiro nas bilheterias, brincando com isso. Se o homem achar que pode fazer isso com a maior normalidade, achando que não vai ser afetado e não vai ter um retorno das suas ações, eu digo, com base no que Jesus diz aí nesse texto de Mateus 12, que essas pessoas ou esses seres humanos estão escancarando a porta e a janela de suas vidas para que aconteçam possessões malignas que vão destruir a vida dessas pessoas. Provavelmente seja por essa razão que a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, o coração imundo dos homens sem Deus será cada vez mais sujo. O Apocalipse diz assim, quem for sujo, suje-se mais. A Bíblia mostra que o homem sem Deus vai ficar cada vez mais imundo, mas ele não fica imundo sozinho. Para ele ficar mais imundo, que imundo ele já é sem Deus por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que é possível haver um aumento da imundície. E só quem pode fazer isso é Satanás, que é o chefe da imundície. É por isso que existe essa intensificação da imundície. Porque o imundo, maligno, age nos que foram contaminados pelo pecado e que estão sujos, como nós vimos na lição de hoje, precisam da lavagem do Espírito para ficarem limpos. Quando o Espírito aplica o sangue de Jesus na vida da pessoa, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo.
Se a pessoa mantém as características do pecado, achando relevante viver uma vida de pecado e não precisar da justificação ou da salvação, se ela mantiver o sentimento de ódio, de vingança, de ressentimento no coração em relação a outras pessoas, ela está abrindo a sua vida para que silenciosamente um espírito imundo aos poucos vá tendo influência na sua vida. Mateus, então, 12:43, Jesus está a dizer isso, que pessoas podem ser templos ou moradas de demônios. Olha, demônios podem morar nas pessoas. Isso eu acho chocante, né? Um demônio dentro de uma pessoa. Mas se elas quiserem, elas podem ser libertas, mas elas precisam saber que, de fato, o que Jesus está falando é verdade, que demônios podem morar dentro delas e que isso é real. Mas dá para saber com quanto o acesso que Satanás vai tendo às pessoas seja bem sutil, muita gente nem percebe isso, porque ele nunca vem como um demônio, como uma coisa má. Ele sempre se apresenta como um anjo de luz. Ele é o chefe do engano e da mentira, em disfarçar, é o mestre dos disfarces. Mas mesmo assim dá para perceber quando o imundo está muito perto de você ou já tem alguma influência em algumas áreas da vida das pessoas, né? Jesus declara que os espíritos imundos podem se alojar em pessoas e controlar a vida delas sem que elas percebam. Mas se elas quiserem, eu repito, faço questão de enfatizar, elas podem perceber. É só prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, preste atenção nos seus pensamentos. Os seus pensamentos, se você perceber que eles vão ficando imundos, tem alguma influência do imundo nesse negócio. Se os seus planos, quais são os seus planos de vida? Se os seus planos de vida vão ficando imundos, não é o Espírito Santo que você está ouvindo. Se você ficar olhando, o seu olhar, o que você anda olhando por aí? Se o seu olhar, se o seu olho, que Jesus fala muito do olho, cuidado com o que você olha, né? Se o seu olhar é cada vez mais imundo, opa! Então é só você ir observando essas coisas, que Jesus é mestre em ensinar, quando Ele ensina a gente a viver, né? Como que você interpreta os fatos atuais do que está acontecendo no mundo? Você interpreta de acordo como Jesus interpreta, como Ele ensinou que seria a vida, ou você tem as suas interpretações particulares e bem diferentes das de Jesus, cada vez mais? Então é só ir prestando atenção nessas coisas. Não é tão difícil de saber quando demônios estão por perto, irmãos. Não é tão difícil, sinceramente não é, para nós que temos o Espírito Santo, não. Não é tão difícil de saber quando o demônio está por perto. E a gente está dando algum espaço para ele. Não é tão difícil saber. É só a gente avaliar como a gente pensava antes e como a gente pensa agora. Quais são as suas maiores ambições? O que mais você tem buscado atualmente? Qual é a tua grande busca? É só analisar isso. O que mais você aplaude hoje? Analise o que é que mais você acha importante. Aonde é que você dá mais like? Para que tipo de conteúdo? É só analisar isso. É só observar o que você anda consumindo. O tempo que você anda gastando com que tipo de conteúdo? É só analisar, né? O que mais hoje tem valor para você? O que é que você mais valoriza hoje? Quais têm sido as suas escolhas? É só analisar isso. Não é tão difícil perceber quando um espírito imundo está tendo já muita proximidade e até uma certa intimidade com a gente. Não é tão difícil.
Preste atenção naquilo que hoje você chama de minha preferência. Preste atenção nisso. Não, a minha preferência é isso. Que preferência é essa? Os meus compromissos hoje são estes. Que compromissos são esses? É só prestar atenção. Olha, hoje a minha crença é essa. Que crença é essa sua? Hoje a minha ideologia é essa. Qual é a sua ideologia? O meu sonho de consumo. Qual é o seu sonho de consumo? Seu sonho de consumo. O meu ídolo. Ídolo? Que ídolo? É só observar essas coisas, gente. Não é tão difícil, Diácono Nilson, a gente saber quando o espírito imundo está bem perto e já com algumas entradas. Não é difícil. Porque nós não estamos ainda glorificados. Nós temos o Espírito Santo, mas ele não desiste. Não esqueça que existe apostasia. A apostasia só acontece com quem já é salvo. Não existe apostasia para não salvo. O não salvo já está perdido. Satanás já habita nele, como falei no início do sermão. Perder a salvação só quem, claro, já recebeu a salvação. E a Bíblia diz que pode perder. E não se apostata sem a ação do imundo. Por isso que é muito sério o que Jesus fala. Ele nunca perde uma vírgula do que ele fala. Imagina um trecho desse, falando de coisas espirituais imundas. Olha Jesus falando desses assuntos. Preste atenção no seu modo de olhar os países e as pessoas que estão neles, que são imagem e semelhança de Deus. Se você olha para as pessoas de alguns países de uma forma diferente do que a Bíblia olha, mesmo não salvos, são imagem e semelhança de Deus, e Deus os ama e quer salvar, então alguma coisa bem esquisita já está acontecendo aí. Como é que Jesus olha as pessoas de todos os países? Como é que você olha? Você tem seleção e predileção por país? Você gosta de um e tem ódio de outro? Jesus morreu por todos. O outro que vem para matar, roubar e destruir, e imprimir ódio. Porque o verdadeiro significado de salvação e de purificação foi explicado de uma forma magnífica pelo apóstolo Paulo, quando ele ensina a gente ver o que nós sentimos, desejamos, queremos, fazemos, a nossa visão de mundo, a nossa visão das coisas, os nossos sonhos. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 8 e 9, se a Cláudia puder colocar na tela, eu agradeço. Filipenses 4, 8 e 9, o apóstolo Paulo mostra como nós devemos perceber as coisas, para nos auto-percebermos, para entendermos o nosso redor espiritual, se de fato estamos contribuindo para o Espírito Santo nos alterar, para prosseguirmos firmes na salvação e não corrermos o risco da apostasia, ou se estamos com o Espírito Santo na vida, mas não ajudamos ele em nada, às vezes trabalhamos o contrário, ainda estamos preparando a nossa casa para que aquele que já saiu possa de vez em quando vir dar uma olhadinha para ver como é que nós estamos e tal, aquela coisa toda. Parece que tem alguns cristãos que têm saudade do tempo em que o maligno os dominava e eles faziam aquele monte de coisa, aquilo que a gente fazia quando a gente era pecador. Tem muita gente, e Paulo diz assim, olha, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, ele ensina para nós que a nossa busca agora isso aí, é uma luta, ninguém é perfeito, falhas a gente vai ter, mas a busca é essa, pelo que é verdadeiro, pelo que é honesto, pelo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O versículo 9, Paulo conclui assim, o que também aprendestes, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazer. Ele conclui, e o Deus de paz será convosco. Olha aí,
Olha, depois que ele faz aquela seleção do versículo 8, de como que nós devemos manter o conteúdo da nossa mente, a nossa visão, nossos desejos, nossos sonhos de consumo, entendeu? Nossos pensamentos, tudo. Aí ele diz assim, olha, vocês já aprenderam isso? Mantém isso, que o Deus de paz estará com vocês. Olha, Ele será convosco, né? Muito importante isso. Esse é o modelo do pensamento dos seguidores de Jesus, para que o Deus da paz habite neles após já os ter justificado pela graça de seu Filho. Ok? Paulo diz, para que o Deus da paz seja ou será convosco. Esse que seja convosco, irmão, não é só que Deus está a nosso favor, mas que Ele está em nós. É Ele em nós e nós nele. É uma relação que não larga mais. Porque Jesus está dizendo em Mateus 12 que o bicho que morava em nós, ele vem ver como é que está a situação. Ele vem dar uma olhada na casa. Quantos anos você já tem de crente? Paulo está dizendo assim, olha, se vocês, aquilo que vocês já aprenderam, que ouviram e viram, se vocês praticarem isso, ó, a maneira de pensar, a maneira de desejar, a maneira de conquistar a vida, a maneira de trazer as coisas para dentro de você, o conteúdo que você exerce, a reação a esse conteúdo, a vivência de vocês, a maneira, o estilo de vida de vocês. Se vocês mantiverem, nutrirem isso, o Deus será convosco. Deus será convosco. É muito interessante isso, né? Paulo está dizendo para que o Deus de paz esteja conosco, nós precisamos de fato contribuir com o conteúdo que o Espírito Santo que habita em nós gera dentro de nós, faz pensar, desejar, querer, fazer coisas diferentes. Essa é a obra do Espírito Santo e a gente precisa capturar isso, captar isso, aceitar isso, colaborar com essa obra maravilhosa do Espírito Santo em nós. Se nós fizermos isso, Deus de paz estará com você, Deus de paz estará comigo, e o maligno não terá espaço nenhum em nossa vida. Ele pode ficar em derredor, como diz a Bíblia, pode ficar sugerindo, ele pode ficar tentando, ele pode até tentar uma opressão, mas esse negócio de um dia ele voltar a morar, depois que o Espírito Santo já habitou em nós, pode acontecer, sim, pela apostasia, porque é um processo de declínio. Por isso que a Bíblia alerta aqui esses processos impressionantes que nós não podemos permitir que aconteça na vida de quem já é salvo. Porque Jesus diz assim, em João 14, 27, o Senhor Jesus disse assim, deixo-vos a paz. Olha como é que Ele quer que a gente viva. Eu estou deixando para vocês a paz. A minha paz vos dou. Eu estou deixando uma paz. Essa paz é minha. Eu tenho essa paz, eu sou o príncipe da paz, eu estou deixando, está aqui, é de vocês, eu estou dando para vocês, é graça. Tenham paz, ok. Ele disse assim, eu não dou para vocês a minha paz como o mundo dá. O mundo não sabe da paz, gente. É tudo fingimento. Estou em paz, não, está tudo bem, não está bem. Não perdoou direito. Aí ele disse assim, eu dou a paz. Aí você vive odiando, jogando indireta para os outros. Você está dando espaço para o inimigo. Jesus está dizendo, olha, eu já morri por vocês, já coloquei o Espírito Santo dentro, eu deixo a minha paz, eu quero que vocês vivam em paz. Paulo chega a dizer, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Mas você fica fazendo guerra. Entendeu? Usando toda a capacidade que Deus te deu como ser humano e agora como salvo, o Espírito Santo habitando, para separar pessoas, para aumentar ainda mais o ódio no mundo, participando disso, daquilo nas redes sociais, entrando nas brigas, nas contendas. Foi para isso que você foi salvo? E fazendo tudo isso em nome de Deus, em nome de um tal zelo que é um zelo sem entendimento, como diz a Bíblia. Então, se a pessoa que ocupa o pensamento, ou se quem ocupa o meu pensamento, quem ocupa meus desejos e vontades, não são essas virtudes que o Espírito Santo trouxe, que Ele tira de Jesus para aplicar em nós,
que está no Evangelho e que estamos mencionando hoje aqui, então o Deus de paz não estará convosco. Mas se a gente nutrir essas virtudes do Evangelho, essas verdades do Evangelho, essa vida que a Bíblia ensina a gente a viver, quando ela separa as obras da carne e as obras do Espírito, e o fruto do Espírito, que é muito claro. Então a pessoa que fica alimentando as obras da carne, ela está deixando brechas imensas para o espírito imundo vir, dar uma olhadinha pela janela e dizer: tá? Então nós precisamos levar muito a sério a maneira como a gente vive a vida cristã. Tá? Porque o Deus de paz estará convosco se tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, a gente almejar, trabalhar, lutar, mesmo sendo imperfeito. Deus vai saber que mesmo que a gente falhe em alguma área, a gente vai falhar, mas Ele sabe que nosso desejo não é aquilo. Agora, fazer por prazer, sabe, é assim, ter uma opção de estilo de vida que expressa as obras da carne, é procurar sarna para se coçar, como ensinava minha avó Leci. É dar espaço para algo que Deus já libertou a gente, que são as obras do diabo, né? A presença do diabo. Isso é muito grave, porque uma casa sem Deus não fica vazia por muito tempo. É o que Jesus garante em Mateus. Vamos imaginar uma pessoa que aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou. Mas o Espírito Santo entrou aí não para ficar de braço cruzado. Ele entrou para mudar, para transformar, para lavar, para limpar. Mas eu não colaboro, eu não ajudo. Entendeu? É como se eu tivesse me rendido a Cristo apenas de uma forma nominal. É apenas um rendimento declaratório, não factual, real, verdadeiro, sincero. Tanto que eu não me entrego. Então o Espírito Santo às vezes passa 30 anos e você não vê uma mudança. A pessoa continua dando trabalho e mais trabalho para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sociedade, para o seu patrão, para o pastor, para todo mundo. É muito estranho isso aí. Não foi para isso que Jesus nos chamou e nos salvou. E Jesus está tratando dessas coisas. Porque quando eu não nutro as virtudes da luz, eu automaticamente estarei invocando a presença. É como se eu estivesse chamando, gente. Porque Jesus está dizendo que Ele vem, Ele volta. Quando eu me recuso a melhorar de vida, essa vida que Jesus trouxe para mim, e isso eu faço por muitos anos, é como se eu estivesse fazendo uma solicitação, com atitude, é muito mais forte do que palavras. Porque são atos de recusa à obra transformadora do Espírito Santo que me muda e que faz as pessoas me admirarem. Puxa, mas que mulher maravilhosa, que homem maravilhoso, olha como ele mudou, olha como ela mudou. Quando eu me recuso, quando eu resisto ao Espírito Santo, e a Bíblia diz várias vezes: não resistai ao Espírito Santo. A Bíblia várias vezes alerta: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, quebranta o coração. Quando eu não faço isso, eu faço o contrário. É como se eu estivesse orando com atos, pedindo a volta do imundo. Para a minha pessoa, para as minhas vivências, para minhas experiências de vida. Ele pode até não entrar, porque o Espírito Santo veio para ficar. Mas sempre, várias vezes no Antigo Testamento, Deus fala para o seu povo assim: vocês me traíram. E usa a linguagem do adultério espiritual com Baal. Os profetas ficam tão nervosos, cheios do Espírito, que eles chegam a chamar grande parte do povo de Deus de prostitutas. Está lá, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Isaías, todos esses profetas. E quando eu resisto à obra do Espírito Santo, então eu estou atraindo, é como se eu estivesse chamando o imundo de volta para as minhas experiências de vida.
Então minha mente, meus pensamentos, meus planos, minhas preferências, minhas escolhas, minhas atitudes, minhas interpretações dos fatos e acontecimentos estarão cada vez mais sobre a influência de espíritos imundos, sem que eu mesmo perceba, já que eu não quero ser influenciado pelo Espírito Santo, ele já estando em mim, mas eu me recuso. Paulo chama isso de crentes carnais. É só vocês lerem lá em Romanos. Ele fala do homem natural, que é o não salvo ainda. Aí ele fala do homem carnal e do homem espiritual. Que quando o Espírito Santo entra, a gente não é carnal ainda. Pode ver Gálatas 5, que é a luta do Espírito contra a carne. Ele entra para lutar contra nós. O Espírito não entra favorável, ele não entra dizendo: ei gente, eu sou favorável a vocês. Não, ele entra contra nós, porque nós estamos todos sujos e precisamos ser lavados por ele e pelo Espírito. Até chegarmos no nível espiritual que Paulo em Romanos chama de homem espiritual, a estatura de Deus. É quando a pessoa já permite que o Espírito Santo comande a vida dela e tenha influência sobre ela. Porque tem muito crente que eles estão como que se chamando de volta ao imundo pelas suas resistências à obra de Deus e à obra do Espírito Santo. Uma pessoa pode estar sob total influência maligna em sua vida, sem, gente, que se manifeste histerias. Tem gente que pensa que está sob influência, porque agora eu estou falando de crentes, de mim e de vocês, né? Como a Bíblia diz que nós não somos possessos, mas graças a Deus, mas nós podemos estar sob influência. Pedro, por exemplo, ele não queria nem que Jesus fosse para a cruz, porque estava ouvindo a voz do maligno, em vez de ouvir a voz de Jesus. Aí ele disse: não, o senhor não vai para a cruz. Aí Jesus disse: arreda de Satanás. Para Pedro, para os irmãos terem uma ideia. Então, uma pessoa, um cristão pode estar sob influência, pode não ser possesso, mas pode estar sob influência maligna na vida, sem que estribuche, sem que babe, sem que caia. Eu conheço gente que mantém a postura firme, todo bonito, mas quem conhece um pouquinho do Evangelho sabe que alguns pensamentos, atitudes, falas não vêm do Espírito de Deus, não vêm de Jesus. É o bicho soprando, influenciando, entendeu? E tem muita gente que dá ouvido, né? Porque ele está por perto, ele vem ver a casa dele. É muito interessante isso aqui, entender o que Jesus está ensinando aqui. Nem todos os possessos por espíritos imundos babam ou se comportam de maneira escandalosa. Muitas pessoas pertencem a espíritos imundos, ou são quase que mesmo dirigidos por eles, sem que ninguém perceba, à exceção de crente. Porque quando um crente de verdade chega perto de alguém que está sob influência, na hora sabe. Tem até inclusive o dom do discernimento de espírito, que o Espírito Santo dá para quem é crente de verdade. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Ele não permite que a gente seja enganado. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus, gente, precisam ser colocadas do jeito que Deus colocou. E Jesus é a imagem exata do Deus invisível, o mestre dos mestres. Quando ele fala que demônio imundo volta, leva isso a sério. Pode até não voltar para possuir um crente, se ele não renegar Jesus. Mas que o bicho anda em derredor e volta, Jesus está dizendo, ele volta, ele saiu, mas ele volta, ele vem dar uma volta. E dependendo de como ele acha a casa, pode até entrar. E se ele entrar, ele não entra mais sozinho. Quem está ensinando isso é Jesus, não eu. Mas atenção, Mateus 12, 43, 45, de fato, fala do negócio profundo, maligno, e que vai muito além da possessão normal dos não salvos, que o bicho habita mesmo e é dele lá, até Jesus resgatar, porque ele veio para resgatar os cativos, né? Ele está falando de um tipo de influência, que eu vou trocar agora a possessão por influência, de um tipo de influência muito diferente da possessão dos não salvos. Ele está falando aqui, irmã Letícia, de uma influência maligna na vida de quem já tem Deus,
é bem sutil, bem sorrateira, bem manhosa, bem silenciosa, sabe? Tipo casca de banana quando colocam para você pisar, sabe? Jesus está falando de algo espiritualmente forte, algo espiritualmente maligno, algo muito mais sério e profundo do que as possessões visíveis. Porque quando a gente vê uma pessoa babando, a gente já sabe, né? Se não for epilepsia ou uma outra convulsão, uma outra patologia, entendeu? O crente discerne quando é. Geralmente a possessão você já sabe. A pessoa estribucha, já tive a bênção de expulsar vários demônios, entendeu? Então quem é pastor, missionário, conhece esse negócio. Conhece muito bem, né? Mas Jesus está falando um negócio que não é simples de perceber, assim, só mesmo com o ensino dele e com o Espírito dele agindo em nós, que percebe, porque pode acontecer em nós isso, essa influência exagerada e perigosa na vida de quem já é salvo. Olha só o que Jesus disse, gente, olha só. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele saiu na justificação, vamos dizer, anda por lugares áridos. Ele sai vagando por aí. Olha o que Jesus está ensinando. Tentem imaginar essa cena. O bicho sai andando por aí, lugares áridos. Olha a figura de linguagem, buscando repouso. Ele quer uma morada e não o encontra. Eita! Ele foi, se esforçou, andou por aí, foi na rua tal, na calha não sei da onde, saiu do Monte Belo, foi ali para não sei o que de Caraça, e sai por aí. Jesus está dizendo, entendeu? Não é não, Luiz? Luiz, nós sabemos do que nós estamos falando aqui, e você sabe muito bem do que eu estou falando. É ou não é verdade, Luiz? E ele volta, gente. Olha o que Jesus está dizendo, olha que revelação. Ele volta. Agora preste atenção nisso aqui, ele volta, né? Não achando lugar, né? Ele diz assim, olha a conclusão do demônio, é uma conclusão demoníaca que Jesus revela. Não é um feiticeiro, um ex-satanista que está falando, é Jesus. Ele conhece os demônios. Ele diz assim, voltarei para a minha casa. Olha, vocês pensam que ele considera vocês perdidos? Vocês pensam que ele considera que ele me perdeu? Vamos levantar a mão agora. Somos ou não somos de Jesus? Amém? Queremos Jesus? Amém? Tá, mas isso é nós e Deus. Mas ele não. Ele acredita que você é dele ainda. Eu voltarei para minha casa, bicho diz. Você que ameniza, você que pensa que Satanás não existe, você fica dando de barato para ele, né? Tem gente até que faz piada com o demônio, fica levando isso na brincadeira. Ele leva a sério. Você já é de Jesus, mas ele sabe que não pode mais entrar aí, porque graças a Deus quem habita aí é o Espírito Santo, amém? Então ele não pode mais, ele não tem mais acesso, é só externo. Interno não, só se você negar Jesus. Aí eu vou voltar para minha casa, de onde saí. Olha aí, a intenção dele, olha o plano dele, Diácono Marcos. Olha o que Jesus está ensinando para nós aqui, Então ele está dizendo, nosso mestre, o que de fato acontece no mundo, gente. Ele está mostrando para nós uma realidade espiritual. Ele está sinalizando, ele está revelando, ele está alertando aos seus seguidores. Ele diz que Satanás vem, ele diz que Satanás se aproxima da casa onde já foi sua. Aquela pessoa que um dia já foi a sua morada, aquela pessoa que já foi um dia o seu abrigo, Diácono Arlindo, ele se aproxima, Jesus está dizendo. Ele dá, faz um tempo que você fica mais ou menos tranquila, sua vida está beleza, mas ele volta, ele vem dar uma olhada de novo. Jesus está dizendo. Jesus revela que ele chega bem perto, olha pelo vidro da janela da sua vida e vê que a casa está vazia. Se tiver vazia, meu amigo,
Aqui ele chegou a perceber, no exemplo de Jesus, que a casa está até varrida e está adornada. Mas olha que grave que Jesus está revelando aqui. Por isso que eu disse que é algo muito profundo que ele está falando, que pouca gente entende. Não foi varrida e não foi adornada para Deus. Preste atenção nisso aqui. Tanto que quando ele vê que ela está varrida, ela está adornada, enfeitada, ele fica feliz assim, mas que lugar maravilhoso, mas agora está melhor do que antes, para mim. Porque ele conhece o conteúdo, ele sabe que material foi usado para fazer aquela varreção, ele sabe como é que a pessoa melhorou, que método ela usou para a casa dela aparentemente estar varridinha e limpa. Ele conhece, por isso ele voltou para ver. Tudo indica tratar-se de uma pessoa que não levou a sério o processo crescente de santificação. Esse caso aqui que Jesus está citando. Uma pessoa que se rende a Jesus, mas fica brincando o tempo inteiro, 10, 15, 20 anos de crente. E não permite que o Espírito Santo altere seus desejos, pensamentos, vontades e atitudes. Então o espírito imundo percebe que ali naquela casa, vamos assim dizer, há apenas uma carga religiosa, emocional adequada. É apenas uma pessoa religiosa. Gosta de igreja, mas não se permitiu ser alterado por Jesus. Ele observa. Está do jeito que eu gosto para eu manipular. Ela não tem crença firme, ela não gosta de ler a Bíblia. Como foi dito de manhã aqui, não consegue orar nem 5 minutos. Para ter alguma ação espiritual, como foi dito de manhã na lição, tem que o pastor tomar iniciativa ao presidente geral. Ele olha tudo isso. Diz assim, isso aqui está fofo demais. Isso aqui é areia movediça, isso aqui não é cristianismo, isso aqui não é fé, isso aqui não tem compromisso nenhum com Jesus. Ele olha, ele vê a casa, ele vai observando, ele vê, ele percebe que ele pode, com aquele material religioso ou moralista apenas, ele pode manipular, ele pode não entrar, mas ele pode sugerir, ele pode influenciar. Ele vê que tem ali apenas uma emoção religiosa desprovida de verdade lá dentro. Há expressões, como foi dito aqui, grita muito, se emociona muito. E não tem como ter Deus de verdade na vida sem se emocionar mesmo. Mas não passa disso, não tem profundidade. Ele observa isso aí. Ele olha a verdade, cadê a verdade? Não, não tem. Aqui não tem verdade. É só plástica. É só performance. Ele olha tudo isso, que é como se fosse e tudo isso é como se fosse uma autorização para ele, é como se fosse uma carta de convite para ele vir se aproximando cada vez mais. Jesus está nos revelando que os espíritos imundos passam pelas pessoas e veem o que elas têm e são. Preste atenção nisso, ó. Antes dele entrar no caso que seria a apostasia, a perda do que você ganhou e não tem mais volta, mas ele não volta e não entra pela segunda vez antes que ele observe o que as pessoas têm, atenção, e o que as pessoas são. O que elas têm e são já era para ter sido alterado, que o Espírito Santo já está aí há muito tempo, mas como elas não permitem o Espírito Santo alterar, elas continuam sendo e tendo o que elas tinham antes e não quiseram mudar. Ele observa isso e então ele enxerga o que elas têm dentro por meio de como elas se expõem. Como é que ele sabe, se ele não está mais aqui dentro, ele não conhece pensamento, como é que ele sabe o que tem dentro da minha casa? Pelaquilo que eu exponho, pelaquilo que eu escrevo, pelaquilo que eu posto, pelaquilo que eu falo, pelaquilo que eu faço, pelaquilo que eu sou. Ele identifica. Ele é hiperinteligente. Ou seja, antes dos espíritos imundos possuírem as pessoas, eles veem e percebem do que as pessoas estão possuídas.
Se é que você me entende. Vou repetir a frase. Antes dos espíritos imundos voltarem a possuir pessoas, eles prestam atenção do que elas estão possuídas. Porque se você estiver possuído de Deus, do Espírito Santo, das verdades de Deus, jamais ele voltará a entrar na sua vida, jamais. Jamais. Você que anda possuído de ódio, atualmente é muita raiva. As pessoas estão com raiva. É ódio para todo lado. Eu digo para a Vládia, só quando eu preciso saber informação para eu mudar minha vida e para eu pregar para as ovelhas de Jesus, eu dou uma varrida na internet, né? Para ver como é que está a alma e o coração do povo, né? O que eles estão postando, o que eles estão compartilhando, o que eles estão elogiando, os likes que eles estão dando. Que a vida hoje é na internet, né? Então tem que ir lá, né? Aí é muito ódio, gente. Sinceramente, é muita raiva, é muita hostilidade, muita agressividade, seja pessoalmente ou seja remotamente. Pastores que se agridem pessoalmente e remotamente, famílias separadas por ideologia, por política, por preferências partidárias, tudo colocando Deus no meio, colocando Bíblia no meio, família no meio. Você que alimenta sentimentos violentos a respeito de pessoas próximas ou de autoridades públicas, você que embarcou sem perceber na ideologia da agressividade, que agora acredita que existem pessoas que necessitam ser odiadas ou que merecem o seu desprezo, há tempo ainda para você refletir. Se você se concentra nessa situação, ou se encontra nessa situação, você é um tipo de porta aberta, de casa vazia, pronta para receber a influência de espíritos imundos que estão vagando e procurando habitação. A Santa Bíblia classifica como homicida e em estado de trevas aquele que odeia seu irmão. 1 de João 2,9 e 1 de João 3,5. Imagine uma casa humana nessa situação. Segundo Jesus, o espírito imundo se aproxima, observa e diz: é aqui que eu vou tentar entrar de novo. É aqui que eu vou tentar viver de novo. Eu vou tentar, pelo menos. Meu primeiro ato é aproximação. Eu vou tentar. Porque, segundo o Evangelho, não há compatibilidade entre a habitação do Espírito Santo e o ódio. Uma pessoa que tem coragem de publicar, sendo crente, dizendo tal fulano, seja autoridade pública ou seja próxima, desancando, desfazendo, porque até o ímpio é a imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa que tem e vai fazendo, essa pessoa, ela está fazendo tudo, menos colaborando com o Espírito Santo. Ela não está no time de Deus. Ela está abrindo janelas e portas. Uma pessoa tomada de amargura, cheia de ressentimentos, que se adequa a esse mal e acha normal viver assim por longos anos, certamente é candidata à recepção de influências de espíritos imundos. Quem se deixa possuir por torpe ganância, muito ganancioso, deixa até de vir na igreja só por causa de dinheiro e não sei o quê. Irmãos que já entenderam a doutrina do dízimo. Quem não entendeu, ok, ainda vai precisar estudar. Mas quem já entendeu e não entrega o dízimo por ganância, ou por desconfiança que alguém não vai administrar direito aquilo que é de Deus. Quem tem muita inveja, quem acha a mentira normal, quem fica compartilhando fake news, sabendo que é fake news, está escancarando as portas e janelas de sua vida para a entrada de espíritos imundos, ou pelo menos a influência deles, né? Porque a entrada deles seria apenas já na apostasia, no estado de degradação em que a pessoa desanca Jesus. A Bíblia alerta para não darmos lugar ao diabo. O verbo lá é lugar, espaço.
Tem muitos crentes que pensam que os espíritos imundos estão presentes apenas nos terreiros. Tem muito crente que pensa que os espíritos imundos estão apenas em lugares onde eles são invocados pelos líderes das espiritualidades malignas. Então, crente que pensa assim, que acha que porque ele não vai nesses lugares, Satanás não se aproxima e não pode tocá-lo, acha que Satanás nunca vai observá-lo, nunca vai perceber ele, nunca vai buscá-lo, nunca vai atacá-lo, está profundamente equivocado. Para um espírito imundo invadir a vida, a pessoa não, ou influenciar, a pessoa não precisa ir a lugar onde eles se manifestam, num terreiro, por exemplo, ou fazer uma oferenda para eles. Basta a pessoa insistir em pensar, insistir em sentir e agir com base em princípios reprovados pelo Evangelho de Jesus, como os que estamos a exemplificar neste sermão. Uma pessoa que nutre ódio, vingança, desprezo por seres humanos, qualquer que seja, já é em si um tipo de invocação de espíritos que podem se aproximar. Você nem precisa orar. Se você não perdoar o seu irmão, se você não melhorar o seu sentimento para com as pessoas, você nem precisa orar. Já é uma oração isso, chamando eles. Então, vamos olhar para a gente nessa parte da conclusão, vamos olhar em Mateus 12 e ver que Jesus está falando de pessoas em que o espírito maligno já saiu. Ele é muito claro, ele diz, saiu. Ele não está falando das pessoas que têm, que são possessas, que não são salvas. Ele está falando das pessoas que o espírito já deixou, que somos nós. Nós não temos mais parte com Satanás, amém? Pois Jesus está falando que pode acontecer algo terrível, que eles podem vir, que eles podem se aproximar, e eles querem ver o que tem aí dentro, se você deixou ou não deixou Deus mudar você. Quantos anos você já tem com Deus? Ele observa isso. 30 anos, José Lima, mas ele ainda tem uns negócios bem esquisitos dentro dele. Ele vê isso aí. Jesus chega a dizer que isso pode inclusive ser coletivo. Olha, irmã Laura. Ele diz que além de ser individual, porque ele fala o homem no singular, mas no final do versículo ele diz assim: esta geração má. Esse fenômeno pode acontecer com um cristão, uma cristã, pode acontecer com vários cristãos num grupo, pode ser grupal. É um negócio sério que Jesus está falando, por isso que eu peço um pouquinho de paciência, que eu estou caminhando para a conclusão. Nós temos tempo para fazer tanta coisa, agora calma, que Jesus está falando algo muito sério. Ele diz, acontecerá isso, olha que Jesus é enfático, acontecerá isso com esta geração. Põe o versículo 45 lá de Mateus 12, vejam no final, é Jesus, não eu. Tenham boa vontade com a palavra de Jesus, meus irmãos. Olha, no final, acontecerá também a esta geração má. Acontecerá com o homem no singular, com a pessoa, mas acontecerá com muitos. Jesus está dizendo. Vejam que ele está falando de coisas seríssimas que infelizmente estamos a ver na vida de muitos que se dizem cristãos, mas que estão cheios de raiva, vingança e ódio. É só olhar um pouquinho com mais detimento o que eles estão fazendo e o que eles estão dizendo. E olha o que Jesus diz: e quando o imundo sai, anda por lugares, não encontra repouso, diz, voltarei. Impressionante, né? Jesus está dizendo, um dia ele saiu. Ele saiu um dia, certamente pela chegada do Evangelho da luz, que gerou salvação. Jesus diz, ele saiu. Olha o que Jesus está dizendo, saiu. Vocês duvidam da palavra de Jesus? Duvidem da minha, não da de Jesus. Saiu. Está afirmando, o bicho saiu. Se foi da pessoa. Fugiu ante a verdade do Evangelho que chegou para a pessoa.
Mas ele saiu de você. Mas ele também teve uma outra saída. Jesus usa o verbo sair de novo. Saiu a andar. Se ele saiu a andar, meu amigo, ele está caminhando. Ele está em movimento, ele não para. Aí, você que era para não parar mais agora com Deus, parou. Mas ele não parou. Porque você pensou que está tudo resolvido só porque agora está numa igreja, só porque agora levantou a mão quando o pastor fez o apelo. A vida cristã, gente, é uma vida de transformação constante. É como uma corrida. Tem começo, tem meio, tem fim. Ele saiu a andar, ele saiu da pessoa e saiu a andar, ele não para, né? Então, ele saiu a andar, mas o que ele está fazendo, Diácono Arlindo? Ele está só caminhando, ele é um andarilho? Não, ele não anda sem rumo, ó. Ele saiu a andar em busca de novas habitações. Ele está caçando novas pessoas, e pessoas áridas, diz o texto, pessoas vazias, pessoas que não se deixam receber um novo conteúdo celestial e o aprofundamento, como o apóstolo Pedro diz, cresçam, é uma ordem, um mandamento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A rigor, todo crente deveria ser muito bom de Bíblia, não só intelectualmente, mas na vida. Deixar ela descer para a vida e transformar numa vida linda. Crente não pode piorar, gente. O bicho está à procura de pessoas áridas, pessoas que alimentam sentimentos inferiores, inférteis. Você entra com uma pessoa negativa, meu amigo, impressionante. Você sente depressão em 15 minutos. Onde parece que só nasce dor. Pessoas amargas, pessoas cheias de ódio, de vingança. Os demônios amam ambientes humanos onde se fala mais da morte do que da vida. Os demônios amam pessoas que pensam mais em vingança do que no perdão. Os demônios amam pessoas que falam mais em ódio do que em amor. E adoram esse tipo de gente. Jesus revela que quando eles não encontram casas como as que eles habitavam antes, eles vão, dão meia volta, eles retornam ao endereço antigo na esperança de voltar a dominar a pessoa que um dia já foi deles. Eles observam assim, não, essa aqui não dá para eu ficar, essa aqui não dá, aquela mesmo que era boa, eu quero é ela, eu quero é ele de volta, ele quer, ele volta, irmão, porque ele quer, ele não desiste nunca. Nós desistimos de um monte de coisa, ele não desiste. Nós desistimos de Deus, da palavra, da igreja. Tem gente que some da igreja, desaparece, nunca mais vem, só porque falaram mal ou fizeram alguma coisa. Satanás não desiste nunca. Ele vai, mas ele volta. Quem está ensinando isso é Jesus. Ele afirma que o demônio diz: voltarei para minha casa. Você está doido, meu irmão? Conclusão demoníaca horrorosa essa aqui. Deus me livre. Eles estão falando isso em relação a nós. Os demônios estão em conferência. Em uma região eles se reúnem, eles tiram conclusão. Eles estão falando sobre nós. Eles estão: voltarei para ela, eu voltarei para ele. Vai lá os concílios deles lá infernais. Jesus revelando isso. Para a gente não ficar aqui nem tonto, pensando que eles não se articulam, não são inteligentes, não têm estratégia. Quantas centenas deles não estão falando isso agora? Eles estão sabendo que eu estou pregando aqui. Estão muito bravos porque nós estamos desmascarando ele aqui pelo Evangelho. Estão dizendo agora em algum lugar, em vários lugares: voltarei para ela, voltarei para ele. Minha casa, Deus me livre, sai. Existem pessoas no mundo que os demônios amam, gente, porque a impressão que se tem é que parece que elas se dão bem, elas parecem ter um certo fascínio pelo estilo de vida maligno. Gente que tem prazer em fazer as coisas diferentes do Evangelho. Em verdade,
É assim que Jesus revela que eles pensam que você e eu somos propriedade deles. E pense no seguinte: quem de fato não é de Jesus e não ouve o Espírito Santo, pode voltar a ser dele, porque a Bíblia fala da apostasia. Que se o Espírito Santo sair, nunca mais ele volta, porque ele veio para ficar para sempre. E aí, agora sim, ele volta. Essa é a parte que mais me tremi quando eu estava lendo sozinho em casa esse texto, li várias vezes esse texto. Ele volta. Tenta imaginar uma cena. Não tenha medo, porque a Bíblia, Jesus está dizendo que ele volta. Ele não vai entrar, mas ele volta. Ele quer ver como é que está. Como é que está lá o casamento, como é que está lá as coisas, como é que está? Ele volta, diácono Arlindo. Ele chega e vê que a casa está varrida de Jesus e melhorada. E ele percebe claramente que aquele adorno não tem os símbolos de Deus. São valores e desejos e vontades ainda da vida antiga, da vida velha. São atitudes, são planos que não têm conexão com o reino da luz. Ele observa tudo isso. Aí a Bíblia diz assim, que ele vem e ele traz 7 com ele. 7 na Bíblia é totalidade, é plenitude, é perfeição. Como estamos falando do reino do mal que Jesus está revelando, é o ato perfeito maligno, que é matar, roubar e destruir sem misericórdia. E se ele entrar de novo é porque o Espírito saiu. E se ele entrou com 7, olha só, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele. Imagina a capacidade desses seres. Entrando, habitam ali. E são os seus últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá com esta geração, percebem? Ele volta e traz 7 monstros muito piores que ele. 7 perfeitos, né? Vieram para resolver a parada agora. A pessoa teve a chance e o demônio a deixou. Mas ela, em vez de se aprofundar em comunhão e intimidade com o dono, o novo dono, Espírito Santo, o rechaçou e se preparou para receber de volta o antigo, que chega com mais 7 para devorá-la. Que ensino incrível que Jesus deixou. É muito sério isso. Eles entram, olha só, irmã Fabiane, eles habitam, eles moram ali naquela pessoa e vão destruí-la. Para você entender isso aqui, leia em casa Hebreus 6 e Hebreus 10, que falam da apostasia. E o capítulo 11 de Lucas, na parábola do valente. Meu Deus, o apóstolo Pedro, gente, concorda com isso. Concorda com Jesus, que está dizendo que o estado do segundo, Arlindo, é pior do que o primeiro. O apóstolo Pedro, ele diz assim, que porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó como pode ser invadido de novo exatamente por quem é de Jesus, que conheceu. Eu estou lendo aqui, apóstolo Pedro, entendeu? 2 de Pedro 2, 19 a 20, põe na tela aí, 2 de Pedro 2, 19 a 20. Impressionante, Aí, depois de ter sido salvo, Arlindo, foram outra vez envolvidos nessa corrupção e vencidos. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Olha o que o Evangelho está mostrando aqui para nós, Denilza. Que quem é crente como nós vai ser muito mais exigido no juízo final do que os que não foram salvos. Isso tem prova bíblica de monte. Pedro chega a dizer assim: melhor teria sido esses não salvos, serão condenados, mas se eles foram salvos, conheceram a salvação, os dons celestiais, das bênçãos de Deus, mas jogaram lama e lixo naquilo que é sagrado, que foi a morte de Jesus, melhor
teriam sido os não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, lá vem, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Deus te livre, meu irmão, Deus me livre, meu irmão, disso. Isso está no Evangelho. Hoje o Espírito Santo pediu para eu trazer aqui para os irmãos. Leve a vida a sério. Você que veio à igreja hoje pela primeira vez, temos aqui várias visitas de irmãos aqui de Portugal mesmo. É por isso que Deus te trouxe aqui, para você ouvir a verdade do Evangelho. Existe um mundo espiritual do mal, tentando matar, roubar e destruir, mas existe um homem pendurado numa cruz, que já pagou pelos nossos pecados. E quando a gente se rende a Ele, o Espírito Santo entra e começa a alterar a nossa vida para melhor. Eu concluo este sermão lembrando o versículo 45 de Mateus, o final do versículo de Mateus 12, diz assim: acontecerá com esta geração. Isso já aconteceu no tempo de Jesus, em que líderes o odiavam e o mataram. E também odiaram os discípulos de Jesus e mataram os discípulos de Jesus. São obras da carne. Tá? Como é que eu digo as partes finais desse sermão para você? Como é que você pode nunca ser afetado por isso? Como? A solução definitiva para que o demônio não habite é continuar sendo habitado pelo Espírito. E como é que eu posso ter sempre a constante habitação do Espírito de Deus? Não vou aqui repregar agora um sermão sobre como, só vou lembrar para vocês o que está em Lucas 11, versículo 20, Vládia. Lucas 11, versículo 20. É dessa forma aí, que o próprio Jesus que está ensinando também. Vamos ler juntos? Vamos lá, ó. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, agora, certamente é chegado o reino de Deus. Está aqui, quem está falando é Jesus, não é eu. Quando Ele chega na nossa vida, eu pergunto para vocês, o outro fica? Não tem como. Jesus é luz, o capeta é trevas. Entende, Luiz? Aí, Luiz, assim, ó, a luz entra, Jesus, sai o outro, que é a escuridão. E aí o que acontece? Depois que Jesus chega e expulsa o bicho, aí eu pergunto para vocês, a casa fica vazia segundo esse versículo? O que é que Jesus põe segundo esse versículo aí? Segundo esse versículo aí, o que é que atinge o liberto? O reino de Deus, gente. O reino de Deus é uma expressão ampla, irmãos. É tudo de bom, todas as riquezas espirituais que a Bíblia chama de herança dos santos na luz. Deus traz para dentro de nós todo o seu reinado, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo que pertence ao seu reino. Ele coloca o Espírito Santo vai mostrando, ó, você agora é uma rainha. Você não é agora uma rainha endemoninhada. Ó, você agora é um príncipe. Você não é mais um endemoninhado. Você agora é princesa e príncipe do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que morreu por você. Então é muito sério. Isso é o Espírito Santo, como está ensinando aqui pela manhã o pastor Moisés. Vamos pensar um pouquinho com mais profundidade na obra profunda do Espírito. Em nós, Ele habita em nós. Nunca o bicho pode até vir olhar. Ele vai olhar, a nossa casa vai estar varrida e ornamentada, mas para Deus, não para Ele. E eu queria ler com vocês ainda, só mais o último versículo também de Lucas 11, Vládia. O 22. Olha que bonitinho. Olha, vamos ler, olha Jesus falando, olha Ele abrindo nossos olhos. Vamos lá, ó. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, lá vem, ó. Tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Além dele estabelecer o reino, ele detalha agora. Tinha um valente aí dentro. Jesus não nega, ó. Não fique pensando que você nasceu na igreja e você não tinha o bicho. Antes de você se render a Jesus, aprender, como eu nasci na igreja, gente, mas teve um dia que eu tive que me converter.
me entregar de verdade a Jesus. Nesse dia, saiu o valente que morava em mim, e entrou um outro valente, e esse outro valente que entrou, venceu o valente que estava anteriormente. A Bíblia é muito direta, ele chega, irmão Marcos, vence-o, porque ele é poderoso, vence o outro tem que sair. E depois que ele sai, o que é que Jesus faz? Agora é uma outra figura de linguagem. O que é que Jesus faz dentro, por meio do Espírito Santo? Olha, vocês conseguem perceber Jesus trabalhando dentro de vocês? Olha ele ali, ele tira, ele começa a tirar. Está vendo? Quando a gente nasce, quando a gente aceita Jesus, a gente é carnal. O ornamento é todo do capeta, do anterior. Aí ele entra, olha aí, expulsa, venceu o miserento, tirou de dentro de você. E olha como o Espírito Santo começa a fazer coisa maravilhosa. Tira toda a armadura do anterior, as armas do anterior, que a pessoa confiava. E o que ele faz com esse material que ele tira? Ele espalha, ele joga fora, ele tira para fora. É despojo. Já era. Está fora. Você está limpo, você está lavada pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo está em você. Você é de Deus. Dê atenção para Deus. Dê ouvido para Deus. Dê ouvido para o Evangelho, para o Espírito Santo. Que o inimigo nunca mais vai entrar na sua vida. E a única coisa que quando ele se aproximar e ver, ele vai ver o que está em Gálatas 5:22. Ele vai ver amor, ele vai ver alegria, ele vai ver paz, ele vai ver longanimidade com os outros, ele vai ver benignidade, ele vai ver bondade, ele vai ver fé, ele vai ver mansidão, ele vai ver temperança, que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor mandou essa manhã para nós aqui de Setúbal, para você que está ouvindo a palavra do Senhor na internet. Fecha o teu olho, vamos orar sentados aqui mesmo. Senhor nosso Deus, obrigado por o teu povo ter paciência de basicamente em 1h, 50 minutos ouvir o Evangelho. Nós gastamos muitas horas fazendo muitas coisas. Obrigado por o povo ter respeito pelo Senhor e amar sua palavra, como diz o livro do Apocalipse. Bem-aventurados os que ouvem, escutam e praticam a palavra de Deus. Felizes serão eles. Obrigado por a igreja ouvir a tua palavra, por a gente ter um ambiente ainda, porque haverá um tempo em que a porta da graça será fechada, não se poderá mais ouvir o Evangelho. Os salvos já estarão com o Evangelho muito cristalizado em si, e os não salvos não terão mais o Evangelho antes da volta de Jesus. Obrigado então, porque o Evangelho pode ser pregado por músicas, estudos na escola bíblica, exposição agora, orações, ofertas, adoração. E agora, Senhor, nos abençoe. Que a sua palavra frutifique. Não deixe a gente brincar de ser crente. Assevera em nós o processo de transformação que o Espírito Santo tem para fazer. E ajuda a gente a ornamentar a nossa casa, o nosso interior, a nossa mente, alma e coração, com as virtudes do Evangelho, para que quando o monstro vir, pensando que pode nos ter, olhe e veja a obra gloriosa, o fruto do Espírito Santo, e saia correndo, porque ele não pode mais entrar na casa de Deus, o templo do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Habita em vós, habita em vós. O Espírito Santo da verdade, que guia em toda a verdade, habita em vós. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos.